Boa tarde, que o amor de Cristo esteja com todos nós. Nesse vídeo, irei falar de novo de um tema bem polêmico, que muitos grandes canais, grandes templos não têm coragem de falar. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem muito tempo que Deus está dando sinais que algo maior viria, algo grande. Só que a idolatria continua, o homossexualismo continua, a libertinagem continua, o ser humano brincando com as coisas de Deus, com o nome de Jesus, vendendo aquilo que não é pertencente a eles e não estão atentos ao que vai acontecer agora, esse ano, no começo do ano que vem. É o Ninho. Você não vê ninguém dos grandes falando. Por quê? Não falam. Porque tem medo, tanto medo, de dizer biblicamente e sobre isto, né? Então vamos começar. Está acontecendo durante os últimos, eu só peguei os últimos 100 e poucos anos. E poucos exemplos, eu não peguei muitos exemplos de desastres naturais que ocorreram como exemplo. E tem desastres também feitos por mãos humanas que iremos relatar. Vamos aos naturais. Tsunamis. Oceano Índico de 2004. 26 de dezembro de 2004. Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Maldivas, África Oriental. Ondas de 30 metros. Pode ter morrido 95 mil pessoas. Só que isso ocorreu e nesses países eles idolatram a Buda, que foi homem, idolatra ratos, a boi, vaca. Tem desses países que você não pode consumir carne de boi, nem expulsar os ratos, porque eles são sagrados. Incluindo que um desses países, a fonte de água deles os cadáveres é colocado fogo e colocado para descer o rio. E que é a fonte de água deles. Lá se morre muita gente por contaminação. A idolatria não cuida da própria saúde, de tão grande que é. Gente, não estou criticando a religião de ninguém. Estamos falando sobre eventos, né? Gente, quem puder, deixa o like, se inscreve e Deus abençoe. Vamos aqui. Segundo tsunami. Tohoku, Japão. 11 de março de 2011. Nordeste do Japão. Em média, 18.500 mortes. Terremoto de magnitude 9.0. Ondas de 40 metros de altura. O Japão é tão envolvido com tecnologia e com o budismo que
É uma religião relacionada a um homem que perdeu em nome da própria luz, perdeu a família, perdeu etc, e etc. Não estamos aqui na originalidade da religião. Estamos aqui falando sobre a idolatria, sobre questões. Em momento algum estamos falando de mal ou bem que a religião dessas pessoas o faz. Isso aí é só Deus que irá julgar. Vamos mais um tsunami. Papua Nova Guiné, 1998. 17 de julho de 1998. Aitape, Nova Guiné, 2.200 mortes. Com ondas de 15 metros de altura, magnitude 7.5 na escala Richter. Nova Guiné é um dos países que mais se envolve com magia negra. Não vou entrar no demérito se é certo ou se é errado. Vamos só contextualizar para chegarmos ao ponto crucial de tudo isso. O chileno, o quarto, de 1960, 22 de maio de 1960, que as localizações Chile, Japão, Havaí, Filipinas, Nova Zelândia, mais de 6.000 mortos, 9.5 na escala Richter, com ondas de 25 metros. Desastre natural. Deus permite. Então, ele tá dando sinais. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas ninguém está levando isso a sério. Ninguém está levando isso ao entendimento. Ninguém está querendo levar a Deus a sério. Como nunca quis, né? Mas isso aí nós iremos contextualizar. Vamos aqui ao de Sanunco, no Japão. 1846, lá teve 2. Em 1933. O de 1996, morreu cerca de 22.000 pessoas. E o de 1933, cerca de 3.000 pessoas. Para finalizarmos a parte desse tsunami, que tem mais. Muitos e muito mais. Tanto recentes como passados, né? Um passado mais distantes. Mas eu só peguei alguns para contextualizarmos aqui o texto. Vamos agora falar de furacão Katrina de 2005. 1.800 mortes em Nova Orleans, Estados Unidos, 2.280 km por hora. Galveston em 1900, 215 km por hora, matou 12.000 pessoas. Em Galveston, Estados Unidos. Michigan, de 1998, cerca de 19.000 mortes. Na América Central, Nicarágua, aquela região, 299 km por hora. Tufão de Haiyan, 2003, 6.300 mortes. Tufão, olha como é que Deus está avivando, mostrando. Aí agora vamos aqui só falar um dado do Brasil, ó. Chuvas deixam mais de 4.000 mortes e 10,5 milhões fora de suas casas desde 1991 até agora.
Captou a complexidade disso? Recente agora tivemos muita chuva, né? Muita chuva. Como eu não tenho embasamento, porque a imagem era inconclusiva, antes do desastre no Rio Grande do Sul, chuvas que morreu pessoas, animais, pessoas perderam tudo, perderam casa. Teve um show de uma determinada cantora que eu fui aprofundar, descobri que ela é bruxa, que ela é considerada a terceira na linhagem, que é a esposa a representação da esposa do bicho. E eu vi a imagem, mas como não era conclusiva, que foi por cima, subiu um símbolo amarelo pagão de onde ela estava fazendo o show numa determinada cidade do Brasil. E logo após começou a chuva no sul. E houve o que houve. E uma outra veio no outro ano e aconteceu de novo. Essa mesma cantora teve na Arábia, aconteceu, e na Espanha aconteceu o desastre. Não em grandes proporções, mas desastres. Aí agora vamos falar um pouco sobre o Deus que hoje é idolatrado pelo homem e o poder que esse Deus tem de destruição com a permissão do Deus real, do Deus verdadeiro, que é o Deus criador do céu e da terra. Esse Deus dinheiro teve o desastre de Brumadinho, que matou um monte de gente. O desastre de Mariana, causada pelo Deus dinheiro, pela ganância. E isso tá matando até hoje. Porque igual minha cidade, por causa desse desastre, a gente não sabe se estamos bebendo uma água saudável. Uma água potável, né? Porque eles escondem. Tem um desastre lá na Arábia, onde alguns se sentiram Deus para fazer chover. Só que parece que o papai falou: vou mostrar para vocês como é que é a minha chuva. E houve estragos e mortes com os que se acharam Deus, né? Que poderiam fazer chuva. Isso de deuses que idolatram ao Deus dinheiro, está dentro das escolas, ensinando as nossas crianças, está dentro dos hospitais, hoje está em todos os lugares. Quantas pessoas morrem? Porque você não é eu falando, tem um monte de vídeo de denúncia que o médico vai para trabalhar, bate o ponto e vai para casa para receber o Deus dinheiro, mas o trabalho não vai porque ele está na clínica dele. Médicos, médicas, professores estão fazendo isso. Vai, bate o ponto e some. É o Deus dinheiro. Vai no trabalho, bate o ponto e some. Vai fazer outra coisa para ganhar dos dois lados. Quantas pessoas estão fazendo pacto demoníaco para ter riqueza? Para adorar o Deus dinheiro. Ainda aí vem mais agravante. Queremos chegar no agravante. Estão usando o nome do Deus verdadeiro, do Deus criador do céu e da terra e tudo que nele há, para arrecadar o Deus dinheiro. Outro dia estava no meu, porque eu tenho que fazer horas
o canal não perder a credibilidade, que é um canal parado, eu fazendo hora eu vi pessoas vendendo oração. Se você não pagar pela oração, você não será abençoado. Gente vendendo lugar no céu. Gente vendendo bênçãos. Gente comercializando o Deus real para ter o Deus dinheiro. Uma senhora de idade já. Ela falando que quem não desse ela presentes e dinheiro, Pix, a oração ia ser como maldição. Que o dinheiro, quem não pagasse esse dinheiro, não ia ser abençoado. Eu ouvi um pastor chamando os irmãos de ingrato a Deus por não dar o dízimo. Mas esse pastor certamente não sabe que o dízimo é para mantimento. Era para os levitas, era alimento. Não estava relacionado e não está dinheiro no bolso de pastor, de padre, de ninguém. Sim, a mantimentos. Oferta, sim, é para manutenção. Isso é outra conversa. Colocando medo nas pessoas. Para que tenha no bolso o Deus dinheiro. O Deus que alimenta o ego deles, que deixam-os fortes. Que os deixam, como se diz, bem na foto, como o termo é dado. E quanto mais isso vai acontecendo, mais desastres, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu vou dar aqui, assim, eu vou pontuando alguns versículos bíblicos só para contextualização de fala. Igual aqui, Isaías 30, 27. Olha que fala: o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando expensa fumaça, os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. Esse versículo, contextualização dele é: ai da nação obstinada, está falando dos rebeldes, que é o que está acontecendo hoje. Essa rebeldia pelo dinheiro, eu ouvi de uma igreja tradicional do Brasil, mas aqui da minha cidade tem um líder-chefe que já está permitindo o homossexualismo, contrariando a Bíblia. Não sou contra homossexuais em momento nenhum, cada um faz da sua vida o que quer. Está aceitando esses homossexuais no altar e está forçando a comissão de ancião da igreja, do templo, a fazer uma votação, tanto que alguns até já saíram desse determinado tempo, para que liberasse o casamento homoafetivo dentro do templo. Simplesmente para segurar membros, porque os homossexuais desse templo, que Deus os converta, que Deus os abençoe e cuide deles, que eles são amados por Cristo, que eles são também filhos de Deus, se convertam ao cristianismo. São pessoas de posse, de dinheiro, é o que mantém a casa milionária do pastor, que mantém os carros, que mantém tudo. É esses homens de poder financeiro, o Deus dinheiro. Essa rebeldia está libertando tudo aquilo que a Bíblia diz. Então vamos a mais um versículo para contextualizarmos da Bíblia Sagrada. Isaías 33, 13 e 14.
Ouvi vós que estáis longe o que tenho feito. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Esse texto é pesado. Aí tá nós aqui continuando na brincadeira de esconde-esconde, pega-pega, né? Pega-pega, esconde-esconde, achando que somos maiores do que Deus, que podemos enganar a Deus, que a nossa idolatria, que a nossa busca eterna por dinheiro, que não importa quem, a gente passa por cima, a gente destrói para termos o dinheiro. E cada vez mais nos afastamos de Deus. Vamos ler aqui mais um versículo sobre o fogo consumidor de Deus. Moisés exorta, ao contexto do texto é esse, Moisés exorta o povo à obediência. Deuteronômio 4, versículo 24. Pois o Senhor teu Deus é fogo que consome e Deus zeloso. Deus zela por nós, Deus cuida de nós. Deus abençoa nós. Porém, estamos deixando isso de lado e queremos só o Deus dinheiro. Estamos profanando nossas crianças, usando as crianças. A criança tem chamado. A criança pode ter o chamado, mas é quando ela estiver pronta. Jesus foi aos 30, Paulo foi depois dos 30. Que eu creio que foi novinho, que entregaram ele o ministério, foi Lucas, que com 21 anos. Não, João era o mais novo. Aí estamos destruindo as nossas crianças pelo dinheiro. Não estamos cuidando da verdadeira religião que fala em Tiago 1,27. Que a verdadeira religião aprovada por Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e se afastar das afinidades do mundo. Estamos cada vez mais adorando o Deus dinheiro e esquecendo do verdadeiro Pai Celestial que está no céu. Vamos aqui a mais uma referência bíblica. Êxodo 24, 15 ao 17. Tendo Moisés subido das nuvens, cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia chamou Deus Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Nós queremos esse fogo. Estou aqui procurando um texto que é o último de referência.
Hebreus 12, 28 e 29. Ô, gente, todos os textos bíblicos que aqui foram lidos estarão na descrição do vídeo. Você pode olhar, entendeu? E Deus vai abençoar nós cada vez mais. Pelo que tem recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos parar de brincar com Deus. Vamos levar as coisas a sério. O Velho Testamento foram poucos que levaram a Deus a sério, que não teve o seu castigo. Foram poucos. Todos brincaram com Deus, em sua maioria brincaram com Deus, brincaram com as coisas do céu, igual estamos fazendo hoje, igual estamos vendendo oração, vendendo bênção, vendendo morada no céu, falando verdades que não são verdades, porque a verdade é Cristo. Estamos aceitando tudo pelo Deus dinheiro. Estamos vendendo coisas que não pertencem a nós. A bênção é de Deus, a oração, quem ouve e cuida dela é Deus. Não existe bênção infinita. Jesus falou de aflições e etc. Estamos brincando com a vida das nossas crianças. Estamos enganando senhores e senhoras e levando muita gente para o inferno pelo Deus dinheiro. Será que compensa? Estamos vendo nossos jovens cada vez mais vendendo a alma ao diabo. Cada vez mais estamos destruindo a fé. O número de ateus crescendo. E o número de rebeliões crescendo. Cada era um templo novo aceitando coisas novas. Que não é bíblica, que não é histórico, que não é ensinamento, que é simplesmente ideia. E essas pessoas chegaram a um ponto que nem refutá-las a gente podemos. Eu fui falar sobre a reforma protestante. Está escrito na reforma protestante sobre o sangue, sobre pessoas mortas inocentemente, na Itália, no Brasil e em alguns outros locais. Fui chamado de mendigo, de enganador, de tudo que é não, porque eles não aceitam mais a verdade. Porque acreditam-se que tudo é permissivo, tudo é aceito. Mas não é assim, gente. Eu não posso usar o nome de Deus para comércio. Eu não posso usar Jesus Cristo, meu Salvador, Espírito Santo, para comercializar. Eu tenho que trabalhar igual eu trabalho aqui para ter. Que é difícil. O meu nicho é difícil você conseguir ganhar. Eu não ganho nada do YouTube. Mas eu estou trabalhando para chegar lá. Graças a Deus estamos indo devagarzinho, mas estamos indo. Mas eu não vendo oração, eu não vendo bênção, eu não vendo. Eu estudo, eu pesquiso para levar um conteúdo de primeira. Um conteúdo que vai te incentivar a abandonar a idolatria por homens, a idolatria ao Deus dinheiro, a você entender que o dinheiro é sua sobrevivência, não a sua vida. Que você tem que ter tempo para Deus, tempo para a sua família, tempo para viver. O dinheiro é só a sobrevivência. O dinheiro não compra tudo igual eles pregam que compra, não compra. Você precisa estar em paz com Deus, em paz de espírito com Deus.
Eu li outro dia uma tese que em 33, no dia da crucificação de Jesus, o cometa Halley ia bater na Terra. Como a fonte não é segura, eu não irei dizer que isso é verdade. Mas foi lido, alguém escreveu, porque alguém próximo, que foi um historiador da era próxima a Jesus que relatou isso, que eu não vou lembrar agora o nome. Então, por não ter uma certeza, então, gente, vamos parar de brincar com Deus, vamos parar de brincar com as coisas de Deus, vamos parar de acharmos que sempre estamos certos, que as nossas ideias são maiores do que a palavra de Deus, do que enganar, do que destruir. Para quê? Igual, de novo, irei repetir, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu irei encerrando o vídeo, irei deixar na descrição os versículos citados e peço encarecidamente que vamos ler com entendimento a Bíblia, vamos estudar a história, vamos procurar conceitos e meios para sermos melhores, para quando o El Ninho chegar estivermos preparados, porque está vindo um castigo grande. Dizem que, segundo relatos, já deu céu vermelho na Austrália, que é sinal de vendaval, furacão e tufão. Já tem países que as temperaturas já começaram a subir, a outras a baixar. Já há sinais de grandes tempestades e chuvas alarmantes. Podem ocorrer deslizamento de terra e etc. O El Ninho está vindo. E Deus tenha misericórdia. Não é tempo de pedir misericórdia. É tempo de pedir sobrevivência. É tempo de pedir para Deus cuidar. E é tempo de redimirmos essa falácia, essa vendeção de coisas usando o nome de Deus. E essa brincadeira achando que Deus é brinquedo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Que o amor de Cristo esteja sempre na sua vida, em nome de Jesus.